Olá, amigo, amiga, que tem vindo sempre, tem vindo todos os dias aqui fazer junto comigo esse devocional. Eu prezo muito pela vossa companhia. É muito importante para mim a presença de vocês. É muito gostoso estudar a Bíblia junto. E nós estamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, hoje capítulo 4. E acabei de lembrar que é uma carta muito gostosa de se ler, mas também ela é muito curtinha, né? Ela só tem 5 capítulos. E nós estamos no penúltimo. Amanhã nós estaremos finalizando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas depois vem mais coisas. Mas hoje nós temos 2 assuntos bem interessantes. Ele toca muito no assunto da constância na fé. E depois nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Tudo nesse capítulo. Paulo começa esse capítulo da carta da carta de Paulo aos Tessalonicenses, já pedindo, que os irmãos mantenham a constância na fé, que eles permaneçam naquilo que ele, Paulo e os seus amigos os ensinaram, assim como eles vinham fazendo, mas que eles continuem progredindo em agradar o Senhor. E ele fala muito sobre a questão da imoralidade sexual. Por que é muito constante essa pregação? Porque, veja, aqui os Tessalonicenses, lembra que eu disse lá no primeiro capítulo que existiam alguns problemas nessa cidade e que um deles era a idolatria, o culto a Apolo, a Diana, a Artemis e a outros deuses, lembram disso? Sendo esses cultos a esses deuses, regados por muita festa de promiscuidade, muita, é porque eu não sei exatamente as palavras que a gente pode usar aqui, para não ser cortada. Então, existia muito... Como as pessoas hoje em dia são muito ávidas... veja a relação daquele tempo com hoje. As pessoas parecem que estão ávidas por isso. E, com tudo, não respeitam mais ninguém, não respeitam animais, não respeitam crianças, não respeitam mais nada, nem os mortos se respeitam. Então, não existia uma grande diferença daquele tempo para os de hoje. Existe uma semelhança na realidade muito grande. E é por isso que Paulo vinha pedindo para que eles tomassem cuidado com a postura nesse... Então, Paulo pedia o cuidado aí dos irmãos da igreja de Tessalônica com relação a esses pontos que poderiam atrapalhar a fé deles. E ele diz que embora eles estejam bem, estejam constantes, mas que eles vigiassem nesse sentido. Vê o que ele diz aqui, no verso 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. E aqui no finalzinho, no 7, ele diz, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Porquanto quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá do seu Espírito Santo a vocês. Como tem muita coisa a ser falada ainda, não vamos nos prolongar mais nesse assunto, se bem que dava muito pano para manga aqui ainda. Mas aí ele também fala, ele exorta, tem muito essa palavra exortação. Então ele exorta o amor fraternal entre eles, e ele diz que não precisa falar muito sobre isso, porque eles têm feito tudo certinho, de acordo com a vontade de Deus, são muito amorosos e fraternais, muito fraternos. Fraternal vem de irmãos, A outra coisa que eu queria colocar é que essa questão, porque parece às vezes que a gente está sendo muito incisivo nessa questão de imoralidade, mas é porque, veja, quem criou o Sé em si foi Deus, e criou para o próprio homem, para a satisfação do homem. Só que as pessoas hoje deturpam as coisas. As coisas devem ser feitas da maneira como Deus criou. Então, o que Deus criou foi tudo muito certinho. Aquela pessoa para aquela outra pessoa. Não foi um monte de gente, você e um monte de gente. Não é dessa maneira. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É que a gente não pode ser muito explícito aqui. Deus criou o homem, para ter a sua mulher, e não para ter várias, nem a mulher vários outros. Isso é uma questão de proteção à saúde mental, proteção à saúde física. Então, tudo que Deus criou perfeito e criou com propósitos, tá? Agora vamos entrar na parte da volta de Cristo, Eles acreditavam, os Tessalonicenses, que Cristo ia voltar ainda na época deles. Mas tudo de Deus tem o seu tempo. Às vezes a gente acha que as coisas estão demorando, mas é porque o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Deus criou tudo no seu tempo certo e tudo vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. Quem sabe nos nossos dias ainda. Me atrapalhei aqui, teve um cortezinho, mas aqui, voltando, A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Porque, como eu disse antes, os Tessalonicenses, eles acreditavam que Jesus voltaria no tempo deles ainda. Como eu acredito que Jesus vai voltar no meu tempo. Mas tudo é no tempo certo, no tempo de Deus. Às vezes a gente acha que está demorando, mas é porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E a gente não vai esperar a volta de Jesus mais do que uma vida.
Porque quando eu fechar os olhos e finalmente abrir, na manhã da ressurreição, é como se, para mim, não tivesse passado o tempo, entendeu? Depois que você está dormindo ali em Cristo, é como se o tempo não passasse mais. Você não tem mais consciência para ficar preocupado com o tempo, se está demorando, se não está. Morreu em Cristo, quando você abrir os olhos, você vai ter o corpo renovado e se você morreu, vai ressuscitar. E aqui também fala, né, que aqueles que estiverem vivos, né, porque algumas pessoas, a Bíblia diz que algumas pessoas não passaram pela morte, estarão vivos ainda quando Jesus estiver voltando. Então, todos, tanto aqueles que morreram em Cristo, como aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda, terão seu corpo renovado, subirão ao céu com o corpo glorificado. E aqui também fala que, de maneira nenhuma, aqueles que estiverem vivos precederão os que dormem. Ninguém vai chegar no céu primeiro do que ninguém, vai todo mundo junto. Vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, e junto com os que estiverem vivos, subirão para encontrar com Cristo nos ares, tá bem? Então, amigos, esse realmente é um capítulo aparentemente curto, mas quando você vem a estudar, realmente é um assunto extenso, precisa realmente de você meditar, de você ler minuciosamente a palavra de Deus, não é um assunto para você ler rapidamente, é realmente para estudar, tá? Talvez esse tenha sido o meu vídeo mais longo até agora, porque realmente precisa de muita atenção. E eu preciso que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. E eu me deixo aqui à disposição para quem precisar, quem quiser saber um pouco mais, no que eu puder ajudar, estou à disposição. É só me procurar, tá? Sempre fica aí o meu Instagram e vocês podem entrar em contato. Eu não tive realmente como encurtar esse vídeo, tá? Como eu disse, não é um assunto que você fala de qualquer jeito, é assunto para demanda tempo. Então, como eu disse anteriormente, eu me coloco à disposição. Vou ler só aqui o finalzinho, tá? Que no 16, que diz assim: porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, não fiquem tristes, o Senhor não demora, Ele não tarda. Ele virá no seu momento certo. Aguardem a volta de Jesus. Ele vem nos buscar. Oi, e finalizando mesmo, de verdade, não esquece de dedinho pra cima, ó, dá aquele legal, vê aí embaixo, ó, tem a mãozinha assim, clica nela, dá aquele legal esperto, tá bom? Até amanhã, até o nosso próximo vídeo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, amanhã, não esquece, tá?